Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez estou com vocês a fim de estudarmos as parábolas de Jesus. Hoje escolhi uma das parábolas que ele fez aos discípulos e não à multidão. É a 7ª parábola que ele falou aos discípulos, a parábola da rede. Vamos ao texto de Mateus. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados puseram os bons em cestos, mas deixaram e deitaram fora os maus. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 47 a 51. Então, esta parábola é muito importante, ela fala como acontecimentos que se darão no final dos tempos. Não é o final do mundo, como entendem alguns, e como já entenderam no passado, marcando datas limítrofes para a destruição total da Terra no ano 2000, no ano 2012. Não é isso. Ele compara a uma pescaria, porque ele estava entre pescadores e estava falando com eles e explicando dentro da própria atividade profissional que eles exerciam e a maneira pela qual eles agiam no seu trabalho. Então ele diz que o reino dos céus também é assim. Quando os pescadores lançam a rede ao mar, eles pegam peixes de toda a espécie. Quando a rede está cheia, eles a recolhem e trazem os peixes até a praia e se põem a escolher aqueles que são bons para guardar em cestos, para vender, para comer, para utilizar, e aqueles que não servem, eles vão deitando fora, porque não lhes interessa, porque não são escolhidos. E Jesus disse que no tempo devido, os anjos desceriam para ver o tipo de espécie de seres que haveria na rede imensa da terra. Pessoas más, pessoas mais ou menos, pessoas ruins, justos e injustos, bons, maus, indiferentes, crédulos, crentes, e essas pessoas todas serão selecionadas pelos anjos, que estão num patamar de evolução já bastante evoluído para fazer essa seleção. Ele não está falando do fim do mundo, ele não está falando de uma destruição, ele compara os tempos atuais, digamos assim, a uma época de seleção, uma seleção natural e especial feita por entidades mais evoluídas, amando daquele que é o responsável pelo orbe terrestre. E que aqueles que forem maus, eles serão deitados fora num local onde haverá ranger de dentes e muito sofrimento. E é isso que nós vemos atualmente. Nós encontramos pessoas sinceras em tudo aquilo que fazem. Elas são muito consideradas porque a palavra deles tem efeito. A palavra deles sempre se baseia na própria ação, na própria atuação. E com o passar do tempo, todos aqueles que o conhecem os consideram pessoas fiéis, pessoas sinceras. A gente é sempre sincero com os amigos.
nem sempre se pode ser sincero totalmente em tudo aquilo que se pensa com as pessoas más, com as pessoas agressivas, violentas, ignorantes, que não podem entender o móvel da nossa atitude, que podem nos julgar mal ou até mesmo nos agredir de forma violenta por palavras ou por atos. Então, a sinceridade é uma coisa muito rara hoje em dia. Nós vemos que pessoas das mais diversas posições sociais, inclusive aqueles que mais se destacam, se apresentam através dos meios sociais, da televisão, do rádio, de uma forma hipócrita, de uma forma falsa, de uma forma melíflua, querendo se fazer passar por aquilo que não são, querendo aparentar algo que não corresponde ao seu eu mesmo, à sua essência, à sua maneira de ser, de agir e de pensar. E muitos são aqueles, por mais hipócritas e destacados que sejam no mundo inteiro, que a simples maneira de expressar as ideias ruins que apresentam já faz com que as máscaras venham a cair e sejam expostos as suas razões, os verdadeiros motivos das suas escolhas, das suas posturas, das suas ações, influenciando e procurando influenciar o maior número de pessoas. Então, esta parábola da rede, ela fala bem do momento atual, das pessoas que existem sobre a face da Terra, mas não apenas sobre os encarnados, porque o plano da Terra é uma imagem refletida do que existe no mundo espiritual em quantidade muito maior. Então, o mundo espiritual tem mais ou menos 4 vezes mais seres desencarnados do que os seres encarnados atualmente na Terra, que somos bilhões e bilhões de pessoas. E estão sempre nascendo criaturas diariamente e outras morrendo diariamente. Mas esta palavra de Jesus adverte que aqueles que terão que separar os peixes bons como os pescadores serão os espíritos superiores mandados por ele, e eles não poderão ficar entre os bons mais. Os bons ficarão livres totalmente da sua influência, da sua presença, da sua atuação. A Terra virando um planeta de regeneração, o mal maior será não fazer o bem, porque todas as pessoas estarão enfronhadas em fazer o bem. Todas elas serão aqueles peixes bons, recolhidos nos cestos, porque eles servem de alimento, eles servem de amparo, eles servem a todos aqueles que forem utilizar da sua essência, do seu valor, da sua capacitação. Então nós temos que estar muito atentas, porque não será através de palavras bonitas, de discursos, de exposição, na mídia, em grupos, em estados, em livros, através de palestras, através de preleções, através de apresentações em congressos, fóruns, simpósios, que isto realmente se dará. Inclusive eu cheguei de um simpósio, o 27º simpósio do Vale do São Francisco, e estou aqui com uma camiseta que traz um verso
do grande poeta Manuca Almeida, que partiu do plano físico para o plano espiritual, mas continua tão grande poeta quanto era em vida, e sempre dedicando seus versos ao amor. Ele fala que ele vive exclusivamente, ele vive para espalhar o amor. E a sua esposa, Lucélia, nos deu esta camiseta como lembrança, além de outros livros que ela está lançando e que ela sempre lança no memorial que fez em homenagem ao nosso querido poeta Manuca. Então veja, nós temos que estar atentos porque tivemos milênios para o nosso progresso através de muitas e muitas encarnações em diversas épocas, em civilizações das mais remotas às mais recentes, modernas e contemporâneas, e tivemos a chance de aprender a bem agir, a agir no bem, a agir com amor, a agir com bondade, a amar e devotar todo louvor a Deus, o Criador de tudo, e seguir os bons exemplos de muitos missionários que vieram à Terra, deram seu tempo, sua vida, dedicadas a nos ensinar o caminho do bem, a nos ensinar as escolhas certas nas circunstâncias as mais diversas possíveis, em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempo de abundância, em tempo de escassez, em tempo de luta, em tempo de bonança, em tempo de perdas, em tempo de ganhos, em tempo de esperança, em tempo de desespero, em todas as fases das nossas múltiplas vidas, em vários corpos, em várias situações e circunstâncias. Então Mateus anotou a 7ª parábola feita para os discípulos, para que eles entendessem que chegaria um momento que aquela simples ação que eles exerciam de pescar serviria de exemplo aos acontecimentos por vindouros e principalmente aos acontecimentos da maior transição planetária, de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, para um mundo em que os bons haverão de comandar todas as ações, desde as mais simples, as mais particulares, as mais formadoras de opinião em grupos, àquelas dos dirigentes, das pessoas que possuem poder, que possuem fama, que possuem nas mãos elementos capazes de levá-las ao destaque com a sua atuação para influenciar com muito mais facilidade àqueles que são mais simples, àqueles que não têm tanto destaque, mas que talvez, muitas vezes, tenham tanto valor quanto aqueles pescadores humildes, escolhidos por Jesus, junto a levitas, junto a publicanos, junto a pessoas de alto coturno monetário e de muito conhecimento também nas letras, para participar do seu discipulado. Que possamos ser servos muito diligentes das mensagens parabólicas e não parabólicas que Jesus nos deixou através de muito sacrifício, muito amor, muita dedicação e paciência com a nossa pequenez, a nossa ignorância e o nosso desvalor. Espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre a parábola da rede.